Fala galera, bem-vindo ao canal Garagem 74. Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje nós iremos trazer para vocês a Mitsubishi L200 Triton Sport HPES ano 2022. Esse carro hoje custa em fevereiro de 2022 o valor de R$ 299 mil, né? E essa aqui é a versão top de linha da L200. Gostaríamos também de agradecer o João da Mitsubishi Roraima, né, o qual permitiu a gravação desse vídeo. Então, se você pretende adquirir um veículo da marca, procure o João aqui na Avenida Venezuela. E também gostaríamos de, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né, e deixe seu like, faça perguntas a respeito desse carro ou dê sugestões de outros carros que vai ajudar a fortalecer muito o nosso canal. Vamos iniciar falando aqui do motor da L200. Então temos um motor turbo diesel, né, com 4 cilindros em linha, motor totalmente feito em alumínio. Esse motor possui comando duplo de válvulas, sendo essas válvulas acionadas por corrente de comando, isso elimina praticamente qualquer tipo de manutenção, né? Então isso praticamente dá a vida útil do motor a esse sistema. Esse carro ainda tem um sistema de injeção direta de combustível, né, chamado Common Rail, e ele possui algumas características técnicas aqui. Dentre elas ainda a gente pode citar o torque, né, que é de 43,9, e a potência, né, que é de 190 cavalos. Esse carro é equipado com o câmbio automático de 6 velocidades, né, que é o Super Select 2, de 6 velocidades. Então, a gente vai iniciar falando aqui sobre a parte superior do motor. Contamos aqui com uma manta acústica no carro, né, isso garante menores ruídos, já que o motor diesel ele emite mais ruídos que o habitual. Aqui podemos ver a bateria, né, da L200, uma bateria bem grande, né, ela tem ali 90 amperes. Aqui podemos ver a construção do motor, né, que possui malha náutica, né, e alguns cabos, né, para melhorar essa durabilidade dos cabos. Então, a gente pode ver que é um motor que tem um acabamento, uma preocupação bem interessante com relação à durabilidade. Aqui temos a tampinha do motor, né, que como já havia falado, o sistema Common Rail, né, sistema de injeção direta de combustível. Mas aqui à esquerda temos a turbina, a parte fria e a parte quente da turbina, né, que fica posicionado aqui. E nós temos aqui mais adiante o filtro PPF, né? O filtro PPF é o filtro de partículas, né, a diesel, né? Isso retira do escapamento que seja jogado fora, né, partículas, fuligem, coisa que polui o ambiente. Então esse filtro aqui bem interessante foi adicionado nesse facelift. Aqui nós contamos ainda com o módulo de ABS, né, dos freios. E aqui bem interessante, né? Assim como nas outras versões, o filtro de ar ele é captado aqui nessa parte superior, o que facilita, né, caso você queira adquirir um snorkel, que é aquele equipamento para captar o ar mais puro, né, e evitar caso você entre em alagamentos, que esse alagamento comprometa o motor. Daí também, falando em alagamento, esse carro possui aqui, né, a capacidade de transpor obstáculos de 600 milímetros ou 60 centímetros, né? Então, se você colocar snorkel, provavelmente essa capacidade de transpor linhas d'água fica bem mais interessante, já que esse carro tem uma vocação off-road bem interessante. Vamos falar de combustível, né? Então esse carro aqui conta com consumo de combustível, segundo Inmetro, né, tipo C, né? Nós podemos verificar ali que segundo Inmetro, na cidade esse carro faz 9, km por litro, e na estrada esse carro faz 10,8 km por litro. Então a gente pode ver que é um carro bem pesado, né? Esse carro pesa mais de 1.900 kg, né? Então para os padrões, né, para o tamanho, para a dimensão do carro, um carro relativamente econômico, com um sistema de tração aprimorado, né, e uma capacidade off-road bem interessante aí. Dando continuidade aqui, vamos ver a frente da L200 Triton Sport HPS, né? A gente pode ver que esse carro aqui ganhou aquela frente nesse facelift, né, do sistema Dynamic Shield, né, que é a nova frente da L200, ficou bem interessante. A gente vai começar falando aqui na parte superior do carro, né, possui sensores, né, de assistência à condução, né, dentre eles o computador de bordo, controle de cruzeiro, frenagem autônoma, sistema de correção de faixa, né? Então ficou um carro bem tecnológico. E esse sistema todo é de série, tá? Dessa versão da HPS. Outras versões não contam com esse sistema. Acendimento automático dos faróis, né? E vamos falar, já aproveitando um pouquinho, vamos falar do conjunto óptico aqui da L200, né? Então vamos ver aqui o conjunto óptico principal aqui. Ele é em LED, né? Com projetor. Possui ainda aqui uma assinatura em LED também. Quanto ao acabamento, né? Ele tem uma máscara negra, ficou bem interessante. Possui aqui uma parte interna em cromado, e na base inferior tem um cromado também. Esse farol conta com comutação automática, né? Então se você estiver dirigindo e um carro vier na sua direção, se estiver com luz alta, ele faz automaticamente, vai baixar o farol. E ele conta com lavadores aqui. É a única versão, somente nessa versão, que conta com lavadores. Conjunto óptico da parte inferior aqui, nós temos aqui a seta em halógeno na parte superior, e na parte inferior nós temos o farol de neblina, que também é halógeno. Tá?
Então vamos falar agora aqui da parte frontal, né? A grade dianteira dela é uma grade em prata fosco aqui do lado, e aqui ao meio nós temos o símbolo Mitsubishi em cromado, né? Os 3 diamantes aí da marca. Esse carro possui ainda 4 sensores de estacionamento dianteiro, né? Temos um aqui, outro aqui, o outro posicionado na mesma posição dos dois lados. Na parte inferior aqui, ao redor da lanterna, nós temos ali um detalhe cromado, ficou bem interessante também. E na parte inferior nós temos ali um para-choque na cor do veículo, com um front bumper, né, em prata brilhoso, ficou bem interessante. Então, essa aqui é a frente da L200, né, a gente vai ver mais detalhes aqui no restante do carro aí em seguida. Então, vamos iniciar aqui a parte interna da L200. Vamos abrir a porta do motorista. O porta-motorista conta com acabamento na parte superior, todo ele em plástico duro. Na parte superior, né, aqui nós temos a maçaneta do carro em cromado e uma tweeter ali. A parte dos comandos do vidro aqui são todos eles elétricos. Temos acabamento ali em black piano e um acabamento ali em prata acetinado. Ali nós temos o travamento dos vidros traseiros. Aqui nós contamos com um apoio de braço, né, acolchoado na lateral aqui em couro e costurado, e aqui a superfície não é macia ao toque. A parte inferior toda ela é em plástico duro. Temos ali um porta-objetos, um porta-copos, um porta-garrafas e uma caixa de som. Aqui nós temos aqui, essa versão conta com partida de chave presencial, né? Então a partida é feita através do botão Start Stop, bem moderno, bem interessante. Aqui os comandos elétricos dos vidros e também o rebatimento do mesmo. Na parte inferior ali, o primeiro botão é a regulagem elétrica do facho do farol. Dessa versão é em LED, né, e possui comutação automática, o sistema anti-colisão, controle de saída de faixa e o botão para ligar e desligar o controle de estabilidade e de tração. Essa versão conta ali com regulagem de altura e profundidade do volante, né, basta ajustar essa alavanca aqui. E esse carro possui pedal shift para trocas manuais das marchas. Temos aqui um volante todo ele em couro, né, costurado na sua borda, bem macio, com acabamento bem interessante. Uma borda aqui em cromado em ambos os lados. Na parte central aqui o símbolo é Mitsubishi. Do lado esquerdo ali temos o controle de som, né, na parte inferior também. E na parte lá os controles da multimídia e do controle de cruzeiro do carro. Esse carro conta com bancos em couro. Na parte aqui superior contamos com encosto com couro costurado na lateral, né, uma linha branca, ficou bem interessante. O encosto aqui da lombar do carro é em 2 tons, né, em 2 tipos de couro, um couro normal e um couro perfurado na lateral, bem como na parte inferior. Tá? A parte inferior aqui nós temos um couro perfurado no meio e na borda um couro diferente ali com umas costuras, ficou bem legais também. O carro, no banco do motorista, possui regulagens elétricas do ajuste, né, tanto de lombar quanto do distanciamento, mas somente do banco do motorista. Aqui embaixo temos uma soleira bem interessante também, para evitar arranhar o carro ali. Então vamos dar continuidade aqui à parte interna do carro. Vamos abrir aqui a porta traseira, né, a parte de trás. Vamos ver o acabamento dela aqui. A parte traseira traz o mesmo acabamento da dianteira, né? Temos ali na parte superior um plástico duro. Aqui um detalhe, aqui um acabamento macio ao toque, né, com costura aparente. Aqui um acabamento em black piano, igual o da frente também. Vidros elétricos e um acabamento em prata acetinado. Maçaneta também cromada. Parte inferior toda em plástico duro. Temos aqui um porta-garrafas, né, com porta-objetos e um alto-falante. Temos soleira também aqui na parte inferior. E os bancos são bem semelhantes para os bancos da frente, né? Os bancos todos eles possuem encosto de cabeça para os 3 ocupantes, cinto de 3 pontas, Isofix, né? E tem um acabamento muito igual ao da frente, né? A parte mais superior e lateral toda ela num couro normal e no meio aqui um couro perfurado, bem como aqui o assento, bem interessante também. Temos aqui na parte central um porta-revistas, tanto para o banco do motorista quanto do passageiro, né? O túnel central é um túnel razoavelmente alto, né? Mas isso é comum em picape, já que passa ali todo o sistema de transmissão, linha de combustível, né? Então naturalmente a maioria das picapes tem esse vão central bem alto. Aqui nós temos um console central que atende a parte de trás, tem somente um espaço, né, um porta-objetos ali, não possui porta USB ou saída de ar-condicionado. Essa saída de ar-condicionado é feita, assim como em outras versões, é feita através desse sistema aqui em cima, que ele capta o ar que vem lá da frente e é possível reenviar aqui para trás fazendo essa regulagem, que é feita, é controlada dessa forma aqui. Aqui nós temos as luzes de leitura, temos 2 luzes de leitura para os passageiros traseiros. Temos aqui também
o apoio de braço aqui, né? Basta puxar aqui com 2 porta-copos, você dá mais conforto à viagem dos ocupantes traseiros. Ainda na parte interna aqui nós temos alça de segurança, né? O famoso PQP para todos os ocupantes, tanto para os passageiros das laterais, dianteiros e traseiros e do motorista. Outra coisa interessante aqui, o carro possui em todas as portas essa alça de acesso, é bem interessante, o carro é muito alto, né? E combinado aqui com o estribo, que é de série nessa versão, a gente vai ver mais detalhe aí, ajuda bastante, né? Pessoas de baixa estatura subir no veículo, ajuda bastante aí. Então essa foi a parte interna da L200, né? A gente vai dar continuidade aqui ao restante da picape aí. Vamos falar um pouquinho aqui das capacidades externas da L200 Triton, nessas capacidades off-road, né? E algumas características do carro. Esse carro é construído sob chassi, né? Então o carro que é feito sob chassi, ele tem uma durabilidade, uma robustez muito maior. Vai começar falando aqui sobre essa questão dos ângulos de entrada, né? Já que esse carro tem umas capacidades off-road bem interessantes. O ângulo de entrada desse carro é de 32 graus na dianteira, né? Um ângulo bem interessante para essa picape. Os conjuntos de rodas, né? As rodas são em liga leve aro 18, com acabamento diamantado ali na borda, e mais central ali um acabamento em grafite brilhoso. As rodas são nas medidas 265/60, né? Como eu havia falado, aro 18. Os freios dianteiros são do tipo a discos ventilados e a suspensão do tipo independente com braços sobrepostos. Então, uma suspensão bem boa, confortável, né, e dá muita estabilidade ao veículo. Temos aqui um paralama atrás da roda dianteira, né, isso evita pegar lama e sujar o carro ali. Esse carro conta com estribo de série nessa versão. E vamos falar um pouquinho sobre a questão da vão livre do solo. Esse carro possui um vão livre do solo de 220 mm ou 22 cm, né? Então um carro que tem uma altura muito boa. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a parte lateral aqui do carro. O retrovisor é do tipo cromado, bem como as maçanetas, né? E os acabamentos ali das janelas, a parte interna dela em preto fosco. Esse carro possui chave presencial, então para fazer o destravamento, né? Então com a chave próxima, basta chegar perto aí, pressionar o botão, ele tem o sistema keyless, pressionou e faz o destravamento. O retrovisor é do tipo elétrico e com rebatimento automático, né? A gente apertou ali, ele recolheu. E ele também conta aqui com um sistema de, não sei se eu vou conseguir pegar a imagem aqui, né? O sistema de alerta de tráfego cruzado e também o sistema de ponto cego, tá? Também indica ali no próprio retrovisor. Tem um acabamento cromado, como eu havia falado, repetidor de setas e a base aqui em preto fosco. Na parte superior nós temos ali um rack de teto, ele é funcional, tá? Então é possível instalar acessórios para levar objetos acima dele. Dando continuidade aqui na parte lateral, esse carro conta com um tanque de combustível de 76 litros, né? Então dá para ter uma autonomia interessante com o veículo. E com relação aqui à parte traseira, né? Vamos falar dos freios da suspensão traseira. Os freios traseiros desse carro é do tipo a tambor, e a suspensão é do tipo eixo rígido na traseira com feixe de molas semi-elípticas. Na parte aqui de trás temos outro paralama, e na parte inferior aqui a gente pode observar que o ângulo de entrada, aqui na parte traseira é de 23 graus. É um ângulo interessante, é que as picapes têm uma traseira um pouco mais longa por conta da caçamba, né? Então, mas mesmo assim dá uma capacidade bem interessante ao veículo. Esse carro tem um peso, né? Eu havia falado ali mais adiante que esse carro era econômico, né? Por conta das suas dimensões. Esse carro tem um peso de 1.895 kg, né? Então um carro pesado e grande para sua categoria. Bem, vamos falar aqui da parte interna da L200 Triton Sport HPS. A gente vai iniciar falando aqui sobre o console central, né? O console central possui um encosto de braço bem interessante, né? Em couro, com costuras aparentes, bem macio ao toque. Aqui na parte dele, interna dele contamos com uma tomada do tipo 12 volts para carregamento de celulares. O console central temos ainda aqui, contamos com freio de mão do tipo mecânico, né? Ele possui um acabamento aqui em couro, né? Com costuras aparentes e com o botão de destravá-lo em cromado. Parte inferior nós temos um painel em plástico fosco, preto, né? Com acabamento em prata e 2 porta-copos também. Quanto ao modo de tração aqui, esse carro conta com 4 modos de tração, sendo ele o 2H, o 4H, o 4LC e 4LLC. Então são modos de tração para atender aí quase praticamente todo tipo de demanda. Na parte inferior do botão de modo de tração, temos ainda ali o controle de descida, né, em rampa. Você pode apertar e descer, o carro vai freando automaticamente para descer com suavidade um piso escorregadio. E ao lado dele temos um botão que digamos que ele seria um sistema para auxiliar na condução em pisos escorregadios. Então se você tiver em piso de cascalho, neve, lama, você pode acionar, ele vai lhe ajudar a tracionar ali.
Contamos com um câmbio automático de 6 velocidades, né? Um câmbio Super Select 2, super moderno. Ele tem no modo estacionar, modo ré, neutro, dirigir, né? E esse modo dá para ser feito, ele feito ele através do modo manual e automático, sendo que o modo manual pode ser passado na própria alavanca aqui, ou pode ser feito através dos paddle shift aqui atrás do volante. Esse câmbio é o Super Select 2, tá? Então o câmbio aqui, a cabeça do câmbio tem um acabamento em couro, com costuras bem interessantes. A partir do painel aqui temos um acabamento em black piano, com acabamento em prata. Um acabamento lateral aqui em prata também bem interessante. A parte externa dele, né, em superfície macia, com costuras, né, semelhança de um couro, e um porta-objetos. Mais adiante aqui nós contamos com um cinzeiro na parte inferior. Temos aqui o botão para desligar o sensor de aviso de ponto cego. O sonar traseiro é possível desligar. O bloqueio diferencial traseiro, que é eletrônico. 2 portas USB. Subindo aqui o botão do pisca-alerta. E aqui nós temos o ar-condicionado, né, que é um ar-condicionado digital e em 2 zonas. Bem interessante também. Temos aqui na parte dele central um acabamento em black piano, né, uma bordazinha cromada. Temos aqui mais adiante uma central multimídia da JBL, né, que é uma central multimídia excelente. Ela possui a questão das mídias, os telefones pareados, acessibilidade bem boa, por sinal. Ele possui GPS nativo, aqui o modo home, as músicas, rádios, né, e vídeos, né, que dá para exibir também através da porta USB. Ele possui conectividade com Android Auto e Apple CarPlay, né, e dá para ver também, a gente pode colocar aqui a câmera de ré, né, a gente ativa a câmera de ré, dá para ver as linhas de manobra ali, que não são do tipo dinâmica, né, mas não se modificam ao manobrar. Deixa eu retornar a ré aqui ao modo original. Com relação ao painel central, né, um painel que não é macio ao toque, mas tem um acabamento bem interessante. Ao redor da multimídia aqui temos uma borda em prata e um acabamento ao redor da multimídia mais interno em black piano. Saídas do ar-condicionado na vertical, no meio aqui, e temos aqui um acabamento cromado, bem legal. Ali as laterais, né, tem um formato diferente, com a borda prata, e a aleta de direcionar o ar também é diferente. Vemos ali os airbags, né? Esses airbags esse carro possui 7 airbags, sendo de joelhos para o motorista, 2 frontais, 2 laterais, 2 de curtida. É um carro super seguro. Porta-luvas, né? Um porta-luvas muito grande, né, que possui suavidade ao cair. A gente pode ver que é um porta-luva bem interessante, porém não possui luz, mas um porta-luva de ótima qualidade. Aqui nós temos a direção do carro, né? A direção do tipo mecânica, não é, ou hidráulica, né? Não é do tipo elétrica ainda. E o cluster central. O cluster central bem interessante, né? Praticamente ele é todo ele analógico. Os ponteiros do lado direito temos ali a velocidade do veículo, né? Que é em quilômetros por hora, e algumas outras informações. Do lado esquerdo, conta-giro, né? Que também indica ali, no caso, está indicado ali o botão de ponto cego, né? Posso desligar e ligá-lo, né? Também apertando esse botão. No meio ele possui um cluster digital, né? Um cluster pequeno, traz ali o computador de bordo, nível de combustível, controle de cruzeiro, dá para fazer muita coisa ali. Então cluster bem interessante também. Subindo aqui um pouquinho, temos aqui um retrovisor que é do tipo fotocromático, né? Nessa versão, é a única versão que conta com retrovisor fotocromático. Aqui na parte superior temos um porta-óculos, né? Que tem um feltro aqui para deixar evitar trepidar, né? Fazer barulho. Temos as luzes internas aqui de leitura, né? São leituras individuais, né? E aqui para ligar o circulador do ar traseiro, né? Então a gente aperta esse botão, o ar traseiro suga aqui, né, o ar, e direciona para trás ali. Com relação aqui os quebra-sol, né, do motorista não possui luz nem espelho, e o do passageiro possui espelho, tá? Então, parte da frente aqui da 200 é isso, né? Você pode ver que é um carro confortável, né? E as picapes estão ficando cada vez mais parecido com veículos pequenos, né? Com conforto, segurança, estabilidade. Vamos agora ver aqui a parte traseira da L200 Triton Sport HPS. A gente vai iniciar mostrando aqui que ela conta com um desempassador do vidro traseiro. Daí vamos agora ver a caçamba, né, as dimensões da caçamba. Então, essa é uma caçamba que tem capacidade de 1.046 litros ou 1.055 quilos. Abrindo aqui a caçamba, ela não conta com aquele sistema que facilita a abertura, né, mais leve, mas não é tão pesado assim. Temos aqui nas laterais ganchos, né, para amarração, tanto aqui no final da caçamba, no meio e lá no fundo também, de ambos os lados. E essa versão conta aqui com aquele sistema Line X de pintura, né, que dispensa esse uso de protetor, deixa um acabamento bem interessante na caçamba. Vamos fechar aqui a mesma, levantar a tampa.
Pode observar aqui a versão, né? A L200 Triton Sport, sendo a versão HPS. Aqui no meio nós temos um brake light. A maçaneta tem um acabamento ali em cromado. E aqui nós podemos ver a câmera de ré. O símbolo da Mitsubishi em cromado também, né? Os 3 diamantes, que é em alusão à marca. Vamos ver aqui o conjunto óptico traseiro. O conjunto óptico traseiro, nessa versão de série, traz essa assinatura em LED, né? Ficou bem interessante. As demais lâmpadas, né, de ré, de freio, são todas elas halógenas. Para-choque, né? Temos um para-choque aqui com detalhe em prata, na lateral, prata brilhoso. Inferior ali nós temos acabamento em preto fosco. E contamos também com sensores de acionamento. Esse carro possui 4 também na traseira. Temos aqui e do outro lado também. Parte inferior temos um front bumper, um over bumper, né, na verdade. E aqui nós temos a parte de acesso, de subir na parte traseira da caçamba aí. Então, pessoal, essa aqui foi a avaliação da L200 Triton Sport, modelo HPS 2022. Então, se ficou alguma dúvida a respeito desse carro, deixe nos comentários, né? E não se esqueça de se inscrever, né, e curtir nossos vídeos. Isso vai fortalecer bastante o nosso canal.